Amém. Aleluia. Cumprimento todos com a paz do Senhor que aqui na igreja está. E os que estão em casa também. Amém. Vamos iniciar novamente com uma oração. Aquele que estiver em casa, curva sua cabeça e fala com o Senhor neste momento. Amém. Senhor Deus amado, Deus querido, todo-poderoso, que neste momento, Senhor, o Senhor possa, Deus amado, Deus querido, tirar todo impedimento, toda barreira. Que o Senhor possa visitar os corações dentro das casas, meu Pai, famílias, Senhor Deus amado, Deus querido. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu poder, Senhor, sobre cada vida, Senhor Deus amado, todo-poderoso. Que o Senhor possa visitar este bairro, esta cidade, este país, este mundo, Senhor Deus amado. Que o Senhor possa guardar, livrar a cada vida, Senhor. Que o Senhor possa fazer o Teu querer e a Tua vontade. Porque às vezes o nosso coração quer algo, Senhor, que não está na Tua vontade. Então, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a viver os Teus sonhos, a sonhar os Teus sonhos para as nossas vidas. Nos ensina, Pai, nos instrui com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus amado, a cada dia mais ter intimidade com o Senhor. Quando estivermos no deserto, Senhor, quando estiver, Senhor, na tentação, que nós possamos também louvar e engrandecer ao Teu nome, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Pai, toma a direção, Senhor, deste culto da família, desta gravação, Senhor Deus amado, que os Teus filhos vão estar assistindo no dia de amanhã, e que o Senhor possa fazer a Tua obra e o Teu querer da mesma maneira, Senhor, quando nós estávamos aqui cultuando juntamente com a igreja. Pai, assim eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa me instruir para a honra e glória do Teu nome santo. Amém? Aleluia, Jesus. Gostaria de chamar a Ana Clara, que vai estar louvando o andar, amém? Juntamente com a banda. Salve os irmãos na paz, Senhor. Amém. Vou estar louvando o hino 545. Deus enviou Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar.
chamando o diácono para estar lendo a devocional, amém? E logo depois fazer a oração. E a banda está com a oportunidade de 2 louvores. Aleluias. Aleluias. Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sábado a todos que estão em casa também com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Eu estou trazendo algo que Deus colocou no meu coração nessa devocional dessa noite, em Mateus 5. Eu estou lendo só apenas alguns versículos, né? Peço que meus irmãos meditem nessa palavra, né? Meditem nessa devocional em casa, né? E é de grande, né, aprendizado para mim, né? E para vós também. Aleluia. Mateus 5, do 13 ao 16. Apenas alguns versículos, a qual Deus colocou no coração. Aleluia. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Irmãos, quando eu li essa passagem, né, Deus colocou no coração que todos nós que somos chamados somos discípulos de Deus, né? Esse é o sermão da montanha, né? A qual, após Jesus escolher seus 12 discípulos, né, ele se recolhe ao monte, né? Ele se assenta e começa a pregar essa palavra, né? E uma coisa vem ao meu coração, que vocês já comeram um arroz salgado que pesou a mão, né? Vocês já tentou comer, não conseguiu, né, irmão? Você já tentou também comer, às vezes errou, depois do sal, depois do açúcar, já tentou comer o arroz doce, não conseguiu, né? Não conseguimos comer um arroz doce ou comer um arroz salgado demais, um pouquinho só de sal, né? E quando Jesus ele chamou a cada um para ser discípulo, ele pediu para você, para mim, colocar sabor no Evangelho de Deus, né? Colocar tempero, né? Só aquele tempero, né, que traz vigor a minha alma, a sua alma, no espírito, seu espírito, e aqueles que são cansados e oprimidos, né? Se você colocar sal demais, nada presta, né? Se você colocar sal de menos, também não tem gosto, né? E como sabemos que o sal ele é de mais ou é de menos, né? Quando você segue as escrituras, exatamente o que está aqui. Quando você coloca algo a mais que está na palavra de Deus, né? Você está sendo salgado demais, e aquela pessoa que está ouvindo essa palavra de Deus não vai conseguir engolir, porque está salgado demais. E você colocar sal de menos, né? Deixando de falar algo que está na parte de Deus, que está na Bíblia também, né? Você está colocando sal de menos também, e aquele irmão que está ouvindo, aquele que está necessitado de ouvir a tua palavra, também não vai conseguir engolir também, né? E naturalmente, né, não vai dar vigor a ele, não vai dar aquela libertação que ele necessita, né? E quando Jesus ele chama os seus discípulos a ser o sal, né, é o Evangelho, né? O sal é o Evangelho, é a palavra de Deus, e ele fala aqui na palavra também que somos a luz, né? Que quando somos luz, né, tem que
tem que acender, tem que clarear a casa do Senhor, tem que clarear não só a casa do Senhor, mas onde você andar, né? Não só somente dentro das quatro paredes, né? Vivemos últimos dias que não estamos conseguindo cultuar na casa do Senhor, né? Mas você ainda é a luz ainda, o Senhor chamou você para ser ainda a luz e o sal, né? Você ainda é o sal dentro da sua casa, você ainda é a luz dentro da sua casa, você é a luz e é o sal dentro do trabalho, você é a luz e ainda é o sal onde você anda, né? E o Senhor, Ele chamou você, né? Ele chamou você para ser discípulo, para ser o sal, né? E quando Ele chama, irmão, porque Ele chama você para ser discípulo, né? Naturalmente, né? Ele vai te capacitar para o Evangelho, para você dar sabor, né? E bem sabemos que hoje em dia tem muitos que estão perdendo o sabor. Por que está perdendo o sabor? Porque está deixando o Egito colocar tempero diferente, né? O Egito, o mundo lá fora vai colocar tempero, mas cabe a você a usar esse tempero ou não, né? Cabe a nós a usar o tempero ou não, porque o Senhor Jesus nos chama para ser sal da terra, né? Então o mundo ele vai colocar tempero que ao aparecer nossos olhos no comecinho vai ser saboroso, mas em Provérbio fala que o fim dele é amargo, né? Parece ser favo de mel, mas no fim dele é amargo, né? Aos olhos, nossos olhos, quando o mundo ele nos coloca tempero, a gente decide usar, decide sair da presença do Senhor, né? Por um tempo vai ser saboroso, né? Por um tempo vai ser bênção, mas no fim dele é amargo, né? E o sal da terra só está na casa do Senhor, né? É do Evangelho do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, né? É algo que Deus colocou no meu coração. Eu convido a igreja, você que está em casa, a se levantar, a se colocar sobre os seus pés. Vamos fazer um minutinho de oração, né? Vamos apresentar esse culto, vamos apresentar a palavra, vamos apresentar, né? A cada um que se encontra necessitado, você que conhece alguém que está precisando de oração, né? E leve sua mente para essa pessoa agora. Leve sua mente agora para o seu vizinho, para o seu amigo, aquele do trabalho, aqueles que precisam. Leve sua mente agora para ele e ora por ele agora, né? Porque o Senhor nos chamou, né, para ser sal, né? O Senhor nos chamou também para ser sal através do Evangelho, através da oração também. Ore para o seu amigo, ore para aquele que necessita, que mais necessita, que nesse momento tão difícil, irmãos, porque tem gente precisando, né, da sua ajuda, né? Ajuda uma vez ele não vem financeiramente, mas vem através da sua intercessão. Amém? Coloque no nosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, desde já te agradeço, meu Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa, para te adorar, para render louvores a ti, meu Pai. Que nossos louvores, meu Pai, de hoje, meu Pai amado, Pai querido, não venha chegar só ao teto, meu Pai, mas venha passar do teto e chegar ao trono com cheiro suave, Deus maravilhoso. Soberano Deus, eterno Pai, que o venha visitar, Senhor, aquele que se encontra em casa, aquele que está assistindo, meu Pai, esse vídeo, aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor, meu Pai amado, que venha ser edificado, meu Pai amado, que vinha voltar a dar sabor, Deus maravilhoso. Sabemos que muitos, meu Pai, por conta, Senhor, da dificuldade, meu Pai amado, estacionados, Senhor, meu Pai amado, não está usando mais, meu Pai amado, o dom que tinha, meu Pai, confiou em suas mãos, que é o sal, o Evangelho, Deus maravilhoso, que edifica, que restaura, meu Pai, que levanta os caídos, meu Pai. Deus maravilhoso que dá vigor àquele que está, meu Pai, cansado. Deus maravilhoso, eu te peço, meu Pai, pela vida de cada um. Eu te peço, Deus maravilhoso, pela palavra, Senhor, você que te já colocou algo no coração do seu servo, meu Pai amado, que possamos ser edificados, meu Pai. Usa ele tremendamente, conforme tem a tua vontade, meu Pai amado. Faça ele como instrumento aqui na terra, Deus maravilhoso. Fala conosco, meu Pai. Soberano Deus, eterno Pai. Visita, Senhor, nossos familiares, visita, Senhor, nossos filhos, nossas esposas, visita, Pai amado, nossos vizinhos, visita aqueles, meu Pai amado, que não tem condições de chegar à tua casa, aqueles que estão, meu Pai, em quarentena, aqueles, meu Pai amado, qual médico, meu Pai amado, se enganou, Deus maravilhoso, vai te contra aqueles, meu Pai, porque a tua palavra, meu Pai amado, é a única que é verdadeira.
verdadeira, Senhor. A tua palavra é a única, meu Pai, que salva, é a única, meu Pai amado, Pai querido, que liberta, é a única que meu Pai, que cura, Deus maravilhoso. Ah, soberano Deus eterno, Pai, tem muitos, meu Pai, que não conseguem sair dos seus lares, meu Pai, que estão confinados, meu Pai, que estão em tratamento, Deus maravilhoso. Que o Senhor, essa palavra venha de contra eles, que essa palavra, meu Pai amado, venha dar sabor, Senhor, novamente à sua vida, que essa palavra venha dar novamente, meu Pai, vigor, Senhor Pai, dos caídos, Deus maravilhoso, que possam se levantar novamente, meu Pai, e caminhar novamente diante da tua presença, meu Pai. É que eu te peço, eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, amém. E as palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu estava passando para o cenário, eu estava dando direção ao culto e agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A banda tem a oportunidade de louvar ao Senhor, amém? Salve a igreja novamente com a paz do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Amém? Essa
nós possamos dar toda a glória para Ele, porque Ele merece. Eu gostaria de agora fazer uma oração. Já quero convidar o nosso irmão Gabriel para estar aqui, que vai trazer a palavra nesta noite. O nosso pastor não está aqui, mas ele manda dizer a paz do Senhor para a igreja, para todos que estão em casa. Ele está em viagem com os irmãos dele, né? Foram visitar a tia, né? A irmã da nossa pastora. E eles estão lá, né? E nós estamos aqui porque nós não podemos parar, amém? Cultuar ao Senhor e levar a palavra para aqueles que estão necessitados. Eu gostaria, nesta oração, convidar a nossa irmã Fran para estar orando pelos dizimistas, ofertantes, por aqueles que estão em casa, que o Senhor possa visitar nesta hora, amém? É que eu disse, eu sou dirigida pelo Espírito, e eu estava ali e falei, Jesus, mas o Senhor é bom, amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos que faz o Senhor. Amém. Vamos elevar o Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos, Senhor. O Senhor possa abençoar, Senhor, os que vêm para te ofertar e também os que não têm, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Vem, Senhor, apressa-te nesta hora, Jesus. São tantos os necessitados, os desempregados, Senhor. Oh, Pai amado, toca naqueles que precisam ser fiéis, Senhor, à tua palavra, Senhor. O teu ministério, a tua obra precisa seguir. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, nesta hora, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmão Gabriel, que bênção hoje trazer a palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar cultuando e transmitindo também o nosso culto a todos que estão em casa ou qualquer outro lugar que você esteja assistindo, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu pastor pela confiança que Ele tem nos dado nessa noite. Livro de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 22. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 8, verso 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço a tua graça, a tua presença neste momento, para que venha esclarecer as Sagradas Escrituras no meu e no coração do teu povo, Senhor. Faz o teu querer nessa noite. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Estamos diante de um texto que é bastante conhecido pela igreja, aonde vai relatar um episódio de tormento, de dificuldade na vida dos discípulos. É bem interessante que os três evangelhos eles são iguais, os três primeiros. Mateus ele direciona o primeiro evangelho de Jesus aos judeus. Marcos ele direciona o evangelho de Jesus aos gregos. Lucas ele vai direcionar o evangelho de Jesus aos gentios. Então esses evangelhos eles são chamados evangelhos sinóticos, ou seja,
alguns episódios que você encontra em Mateus, você vai encontrar tanto em Marcos, como você também vai encontrar em Lucas. Porém, como eles destinaram o Evangelho a pessoas, a povos diferentes, nós vamos ver os mesmos episódios relatados de uma maneira diferente. Alguns explicam mais, outros explicam menos, mas o contexto é o mesmo. E onde nós acabamos de ler, nós vamos ver que os discípulos, eles estavam com Jesus há muito tempo. Então eles presenciaram diversos milagres de Jesus antes de acontecer isso. A Bíblia diz que Jesus ele já tinha curado o homem com lepra, já tinha curado o homem que tinha uma das mãos mirradas, já tinha feito a pesca maravilhosa, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Então eles andando com Jesus, eles perceberam quão grande era o poder daquele rapaz, daquele mestre. Eles perceberam a soberania de Jesus Cristo. E logo após acontecer alguns ensinamentos de Jesus, no capítulo 8, a parábola do semeador, a parábola da candeia, e aqui um contexto pequeno onde retrata acerca da família de Jesus, nós vamos ver que logo após isso, Jesus ele dá a primeira ordenância: entramos em um barco e vamos passar para outra margem. Então nós vemos que Jesus ele deu a ordem, ele disse: entramos e vamos passar. Só que o que me chamou a atenção nesse texto é que mesmo Jesus ele dando a ordem, falando que nós vamos chegar ao outro lado, a gente se frustra por conta da tempestade, por conta dos problemas que acontecem no meio da sua trajetória até o outro lado. E isso me chamou muita atenção, e é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa noite. Quando Jesus ele dá uma ordem, independente do que aconteça até você chegar onde Jesus quer, você vai chegar. Aleluia! Então a gente tem que ter confiança em quem a gente está seguindo, porque eu estive estudando essa palavra e eu percebi que para eu abandonar os meus costumes, abandonar quem sabe a minha família, os meus amigos, a minha casa, os meus aposentos, para seguir um homem, eu preciso ter fé nesse homem. Eu preciso acreditar no poder desse homem, no que esse homem é capaz. E os discípulos eles fizeram isso. Só que por algum momento, por conta de algo que aconteceu na vida deles, eles se frustraram. E a Bíblia vem dizendo que eles partiram logo após a ordem. E a Bíblia diz que navegando eles adormeceu Jesus e sobreveio uma tempestade naquele lugar. Esse contexto ele vai relatar acerca do mar da Galileia, ou seja, era um lago. E a Bíblia diz que alguns dos seguidores de Jesus Cristo eram pescadores, então eles conheciam aquele lago como a palma de sua mão. Então é interessante a gente saber que se eles conhecem tanto, se eles, a maioria da parte do dia deles, eles estavam pescando, eles conhecem o lago, então eles não é a primeira tempestade que acontece com eles dentro do lago. E nós vamos ver que Jesus ele está dormindo. Então quando aconteceu a tempestade, creio eu, Gabriel, a Bíblia não relata, mas creio eu que eles tentavam conduzir o barco para que o barco não virasse e acabassem todos morrendo afogados. Creio eu que eles tentaram remar, tentaram lutar contra a tempestade com a força do seu próprio braço. E a Bíblia diz então que eles não conseguem e eles vão acordar o mestre. E eles acordam com a seguinte pergunta: Mestre, estamos perecendo. E eu estava aqui na igreja essa semana estudando e isso me chamou a atenção. Como eu disse, os 3 evangelhos eles vão relatar os mesmos textos, só que de maneiras diferentes por conta de ser direcionado para povos diferentes. No evangelho de Mateus nós vamos ver que quando eles vão acordar Jesus,
eles fazem a pergunta, só que de maneira diferente. E Mateus vai relatar que eles digam: Mestre, Mestre, salva-nos porque estamos perecendo. Em Marcos, nós vamos ver essa pergunta diferente também. Eles vão dizer: Mestre, não te importa que perecemos? E em Lucas nós vamos ver ele falando: Mestre, acorda porque nós estamos perecendo. Mateus ele diz: salva-nos. Ou seja, é o primeiro povo, aquele povo que reconhece a grandeza de Cristo. Está acontecendo uma tempestade, ele fala: olha, acorda e nos salva. O que ele está querendo dizer? Que ele tinha o poder para acalmar ali aquela tempestade, para controlar um dos fenômenos da terra. Em Marcos ele vai dizer que, olha, não te importa que perecemos, e isso que me chamou a atenção em Marcos. Marcos ele é mais detalhista quando vai falar desse texto. Por muitas vezes nós oramos a Deus, buscamos a presença do Senhor, e parece que Deus ele está calado. A gente chora, a gente clama, a gente só falta se rasgar na presença do Mestre, e parece que o céu está de bronze. Ele não responde, a gente não abre a Bíblia e não enxerga nada, uma resposta. E pelo fato de Jesus estar dormindo, o escritor Marcos ele vai relatar que os discípulos façam a pergunta: não te importa que perecemos? Ou seja, nós estamos quase morrendo. Não te importa? E Deus falou comigo, ele falou assim: olha, não é só porque eu estou em silêncio que eu não me importo com vocês. É muito difícil a gente, como ser humano, como carne, orar e não ver resposta, clamar e não ver resposta. É muito normal a gente se frustrar com Jesus por conta disso. A gente ora em questão alguma coisa e não acontece o que a gente quer, mas acontece a vontade dele. Então não é porque Marcos ele ainda vai relatar que Jesus ele estava dormindo sobre uma almofada. Ele estava descansando, estava em silêncio. Quando uma pessoa dorme, ela fica em silêncio. E a tempestade não acordou o mestre. O que acordou o mestre foram os discípulos. Então, Deus ele falou: olha, fala para a minha igreja que não é só porque eu estou em silêncio que eu não esteja cuidando deles. Os discípulos estavam na frente. Eu tive conversando com o meu pastor acerca desse texto, e ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele falou: olha, a posição dos discípulos estava errada. Por quê? E ele falou assim: porque a polpa do barco fica atrás, e Jesus estava dormindo na polpa. Ou seja, os discípulos estavam na frente de Jesus. E é ao contrário, Jesus ele tem que estar na nossa frente. Aleluia. Então entenda isso, não é só porque o mestre está em silêncio que ele não esteja cuidando da sua vida, que ele vai deixar você se perder. Nos momentos mais difíceis eles estavam lá. Eles acordaram o mestre, e o mestre faz a seguinte pergunta: homens de pequena fé, por que duvidastes? E aí eu acho isso lindo, porque, como eu disse, eles já tinham visto o que Jesus era capaz de fazer. Uma certeza da nossa vida é que um dia nós vamos morrer. Essa é uma das certezas da nossa vida, e não tem como a gente fazer alguma coisa para isso não acontecer. E a Bíblia diz que o filho daquela viúva já estava morto, e ali aquela família em direção ao funeral, Jesus ele vinha de encontro, e aí ele mudou a história daquela mulher, daquela família. Ele ressuscitou aquele menino e o entregou à sua mãe. Então os discípulos viram que Jesus ele mudou uma das certezas da vida.
menino morre e ele ressuscita. Então, eles olham aquilo. Creio eu que se eu vejo alguma coisa dessa, eu acredito em cada palavra que aquela pessoa falar. E no momento de tristeza, de dificuldade, Jesus pergunta: onde está a sua fé? E a Bíblia diz que ele repreende o vento e faz-se bonança, apenas com uma palavra. E a mesma palavra que saía da boca de Jesus é essa palavra que nós temos acesso. Então a Bíblia diz que o mesmo Jesus que era antes, ele é hoje, e ele vai continuar sendo eternamente. Então, o que ele operou antigamente, ele pode operar hoje. Só que hoje é muito mais difícil, porque nos falta fé. E um cristão sem fé não tem como prosseguir. Porque a Bíblia diz que os discípulos tocavam em Jesus, andavam com ele, sentavam à mesa, ceavam com ele. E ele disse: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, duvida. E fala: eu só vou acreditar se eu tocar. E ele tocou. Se para eles era difícil, imagina para a gente, que nós vivemos da fé. A Bíblia diz que nós temos que andar pela fé e não por vista. Muitas pessoas às vezes te perguntam: onde está o seu Deus? Por muitas das vezes a gente faz a seguinte pergunta: ó minha alma, por que está abatida? É porque nos falta fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um que se aproxima de Deus tem que ter fé para acreditar que Ele existe. Nessa noite, como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso barco em direção aonde Ele quer? Essa noite Deus ele tem uma palavra para nossas vidas. Independente da tempestade que esteja acontecendo, Ele ainda está no barco. Por mais que Ele esteja em silêncio, Ele ainda está no barco. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos eles se maravilharam e começaram a se questionar uns aos outros: mas quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse rapaz, esse Jesus é o mesmo que esteve na criação do mar e do vento. A Bíblia diz que Ele tem o poder para acalmar todas as coisas, qualquer tempestade. E eu te digo nessa noite quem é esse homem. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, Deus forte, Filho de Deus, e é o mesmo que está aqui nessa noite. Por mais que ainda as igrejas, o nosso ministério não esteja oficialmente de portas abertas, por mais que nós temos que gravar os nossos cultos, Ele não deixa de se fazer presente no nosso meio. É possível sentir a presença do Mestre. É possível sentir que Ele ainda vela pelas nossas vidas. O guarda de Israel, ele não dorme. Por mais que... Aí você me pergunta: Gabriel, mas no barco ele estava dormindo. Se ele não dorme, por que naquele momento ele estava dormindo? Eu te respondo: porque naquele momento, quando Ele se fez carne e veio para a terra para cumprir a missão de nos libertar do lago de lodo, Ele se fez homem. Então Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E Ele provou isso nos seus discípulos nesse episódio que nós lemos. Eu disse aqui que Ele esteve curando, Ele esteve ensinando, e como homem Ele se cansa e Ele entra no barco e ali Ele dorme, porque o seu corpo físico estava cansado. Ele realmente estava com sono, porque Ele era 100% homem. Então os discípulos desacreditaram dele. E quando Ele mostra ali a situação,
ele se levanta, ele acorda e ele mostra para os seus discípulos que ele é também 100% Deus, porque com a sua palavra ele conseguiu acalmar um dos fenômenos da terra, que são os ventos, a tempestade. Então a gente precisa entender que esse mesmo Deus, ele se fez homem pelas nossas vidas. Ele teve tribulações na terra, ele foi tentado, ele foi massacrado também nessa terra por amor de nós. E hoje o que falta? A gente ter fé nele, que ele pode fazer as coisas em que a gente não pode. Em Lucas mesmo, vai dizer que para Deus nada é impossível. Então, diante da situação que nós estamos vivendo, nós não podemos ter o pensamento de que certas coisas Deus não pode fazer. Ele faz. Só que o interessante é que ele não vai fazer da maneira que a gente quer. Ele vai fazer da maneira que ele quer. E às vezes a maneira que ele quer não é de agrado a nós, mas é o melhor para nós. Então é muito interessante a gente entender que sem a fé é impossível. Então eu creio que cada um aqui tem uma história. Eu não sei se tem pessoas aqui que são de berço evangélico ou se vieram do mundo e aceitaram a Cristo no meio da sua caminhada. Mas todos nós temos uma história com Jesus. E hoje, o que nos falta para acreditar que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas? Como o pastor disse aqui sábado passado, essas semanas atrás foi muito difícil. Por quê? Porque a gente perdeu uma das maiores pastoras que a gente teve aqui. E eu não quero ficar tendo que repetir isso, mas é necessário a gente entender que muitas pessoas estavam orando para Deus dar a cura. Só que isso acabou frustrando as pessoas porque Deus não queria curar. Então a gente precisa entender que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Uma certa feita, Jesus ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: se não for, seja feita a tua vontade. Se o Filho de Deus queria que fizesse a vontade do Pai, quem somos nós? Homens pecadores, carentes da graça do Senhor, totalmente dependentes da presença dele. Então esse culto, Deus marcou esse encontro conosco para nos dizer que independente da situação, independente se as ondas agitam o nosso barco, Ele está conosco. E por mais que Ele não esteja falando um A, Ele está cuidando. Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. E às vezes Ele te estrutura primeiro, antes de te dar uma notícia, antes de poder te dar algo que você quer. Ele te estrutura antes de falar com você, para quando Ele falar o que Ele quer, não o que a gente quer, a gente precisa estar estruturado, seja para ser uma bênção, uma repreensão, um aviso. Então nessa noite, eu quero ser bem simples, eu já estou encerrando. A gente precisa entender que sem a fé não é possível. Nós temos que viver da fé, porque Ele nos deixou uma promessa: eu vou e eu vou preparar o lugar. Aleluia. E depois eu volto para levar todos vocês comigo. E se a gente não tiver fé, me desculpe, mas essa promessa não foi feita para nós. Quer fazer parte? Tenha fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A gente não vê Deus, mas a gente precisa ter fé para acreditar que Ele existe. A gente sente Ele. Então tenha fé. Se o seu barco está balançando de um lado para o outro e parece que Jesus ele está em silêncio, acredite, Ele está cuidando da sua vida. Nessa noite é isso que o Espírito Santo me conduz para dizer às nossas vidas. Independente de tudo, tenha fé. Preciso que vocês guardem essa palavra na tábua do coração de vocês. Aprenda com Jesus. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é onde nós vamos encontrar resposta para todas as coisas que nós precisamos. Estrutura para continuar. Amém?
Se coloquem de pé, gostaria de fazer uma oração. Aleluia. Nessa oração eu peço que vocês orem por aquilo que tem te afligido, tem te entristecido. Peçam para Deus aumentar a fé de vocês. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. O pastor tem costume de dizer isso todos os dias, e é verdade. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então nós só vamos vencer a luta espiritual se a gente tiver um ambiente espiritual. Então eu peço que os irmãos orem. E se não tiver força para orar, agradeça pela vida. Agradeça por tudo, pelas oportunidades que o Mestre tem te dado. Feche os seus olhos, vamos fazer um momento de oração. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nós entramos na Tua presença, Senhor, para agradecer a Ti por esse momento, agradecer a Ti por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Palavra essa que nos exorta a termos mais fé em Ti, Senhor, porque por muitas das vezes parece que nós vamos perecer no meio do caminho, parece que as ondas vão cobrir o nosso barco e nós vamos ficar ali mesmo. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço a Ti que o Senhor venha, aleluia, nos ajudar a acreditar em Ti, crer que o Senhor, ó Deus, aleluia, está no nosso meio trabalhando. E por mais que não escutamos às vezes uma resposta, nós temos que entender, Senhor, que o Senhor, mesmo em silêncio, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, visita esse ministério, visita essas pessoas que aqui estão, essas pessoas que estão assistindo. Entra no meio da sua família, consola, conforta, refrigera a alma de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa e única de poder estar na Tua presença, Senhor. É sinal de que o Senhor ainda insiste em nos mostrar o que devemos fazer para poder continuar a nossa caminhada contigo. Senhor, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor não tem nos deixado faltar a presença, a palavra, louvor. Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle das nossas vidas. Então, Senhor, faz o Teu querer sobre nós, nos estruture, aumente a nossa fé a cada dia em Ti, Senhor. Nós venhamos reconhecer que nós somos templo e morada do Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas, pela vida, pela saúde, pelos nossos irmãos que estão saindo dos seus aposentos para vir aqui nos ajudar, Senhor, na gravação, na banda, para poder trazer a palavra do Senhor, aleluia, para pessoas que estão necessitadas, Senhor, de ouvir. Senhor, visita esses pedidos de oração, visita essas famílias, os enfermos, em nome de Jesus. Faz o Teu querer na vida de cada pessoa, Senhor, que tem acesso a essas gravações, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos levantado e não tem deixado a gente desistir. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos envolvido na Tua presença e no Teu amor, e ter nos dado a disposição de poder fazer a Tua obra, Senhor. Cuida das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos com fé e acreditando que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Essa é a minha oração, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós neste momento. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. E as palmas que deu meu assim, amém? Que o Senhor possa cada dia derramar a graça e da sabedoria do alto ao nosso irmão Gabriel, e que ele continue assim, na mesma fiação, amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Curva vossas cabeças. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que
Que o amor e a graça de Deus esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Todos digam amém.